bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia em estudos e assuntos de capa a capa do livro sagrado. E o nosso lema é: pensai nas coisas do alto. Temos por base as palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos, hoje nós estamos lançando aqui no canal a segunda parte do tema Teofania, o quarto homem. É a segunda parte dessa série que estamos lançando com 4 vídeos. Eu espero que você tenha escutado o primeiro vídeo, muito interessante. Se não, depois você dê uma olhadinha, que foi muito interessante, né? O começo, a abertura dessa série. Segunda parte de Teofania. 3 jovens cristãos, amigos e conterrâneos de Daniel, foram acusados de desobedecerem às ordens de um rei idólatra chamado Nabucodonosor II. Alguns caldeus disseram ao rei que os 3 judeus desobedeceram ao decreto real. O rei ficou irado e lançou dentro de uma grande fornalha acesa, muito quente, aqueles 3 jovens. A Bíblia registra que o rei presenciou uma cena surreal de ver no meio de fogo não 3, mas 4 homens passeando ali. Quem afinal o rei viu no meio da fornalha? Um anjo ou o próprio Filho de Deus? O que é Targum? O que ela confirma através das Escrituras? Bem, queridos, são estes os nossos assuntos de agora. Continuem ligados. Antes, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição, né? Acompanhe-nos com esses estudos que todas as sextas-feiras lançamos aqui no canal. E te lembro, acione o sininho para você estar acompanhando os próximos vídeos dentro desse tema que estaremos lançando aqui, ok? Também deixe o seu joinha e compartilhe não só esses vídeos, mas demais estudos que você possa achar interessante em nosso canal. Compartilhe aí nos seus grupos de amigos, com familiares e conhecidos, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, no primeiro vídeo, se você nos acompanhou ali, nós falamos sobre Daniel, quem foi Daniel, quem foram os amigos de Daniel, esses nomes, a mudança de nomes, porque cada um deles tiveram outros nomes, o significado de cada um nome daqueles, por que eles foram para a Babilônia. Falamos de como eram e quais eram as punições e torturas daquela época, inclusive a punição pelo fogo, né, de uma fornalha, porque muitas vezes aquela fornalha tinha outras serventias no dia a dia deles. Falamos um pouquinho de quem era o quarto homem na fornalha, né? Como os amigos de Daniel eram conhecidos, e citamos até comparações em versões, em traduções antigas, né? Ou em novas traduções da Bíblia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, você perdeu muita coisa interessante, mas ainda há tempo, né? Nós estamos no segundo vídeo da série. Depois busque lá e veja, ok? Nós encerramos o primeiro vídeo prometendo explicar o que vinha a ser o Targum, que foi citado no finalzinho da primeira parte. Pois bem, queridos, então vamos explicar o que vem a ser o Targum. Targum deriva do verbo hebraico tirgen, de raiz no acádio targumano, ou do verbo hagamu, que significa chamar a atenção, o qual pode ser de origem hitita, essa palavra aí. Targums são traduções para o aramaico do conjunto canônico da Bíblia hebraica do judaísmo rabínico,
inicialmente foram orais e depois foram fixadas por escrita, tardiamente, é como a gente chama. Vejamos como eu posso explicar isso da melhor forma para vocês estarem entendendo aí de uma forma mais aberta o que vem a ser essas traduções, né, do aramaico para uma escrita tardia e que nos ajuda muito a esclarecer alguns pontos na Bíblia Sagrada. Pois bem, quando na época de Jesus, o povo hebreu, por ter ficado muito tempo na Babilônia entre os persas sobre a exposição da língua aramaica, quando eles retornaram depois do cativeiro, voltaram para Jerusalém, né, para a terra de Israel, a maioria do povo já não falava mais o hebraico. O hebraico já não era mais a língua do dia a dia, na rua, no cotidiano daquele povo. O hebraico era somente usado nos cultos. Só para vocês entenderem melhor, por exemplo, antigamente a Igreja Católica, a Igreja Antiga, celebrava suas missas em latim e os sacerdotes, de costas para o povo, transmitiam toda a liturgia em latim. Porém, depois que o povo saía das igrejas após as missas, cada um falava a sua língua, né, a qual tinha costume. Mesmo assim, naquele tempo de Jesus, depois dos cultos, o aramaico era falado com todos os seus dialetos e variações e sotaques que existiam naquela época, no tempo de Jesus. Era como se fosse para nós aqui no Brasil hoje o sotaque mineiro, o sotaque paulista, o baiano e assim vai. Então, como no dia a dia o aramaico era fluente, que era também a língua que Jesus usava naquele tempo, então eles criaram o Targum, que nada mais é do que a tradução a partir do Novo Testamento no contexto canônico da Bíblia, do hebraico para o aramaico. Tá dando para entender isso, queridos? Então, eles escreveram a Bíblia na língua aramaica com esses detalhes que estamos observando em cada versão bíblica de hoje, onde citamos algumas das versões bíblicas no primeiro vídeo, né? A Bíblia revisada, a Bíblia King James, a Bíblia corrigida, há algumas variações de letras de uma para outra, tudo devido ao Targum, certo? Tá dando para entender? Pois bem, queridos, agora que você já sabe o que é o Targum, eu posso avançar um pouco mais no assunto e falar agora de um outro tipo de Targum, que é o Targum Neofite, né, que é mais pronunciado assim, é o maior dos Targums. O Neofite é o Targum ocidental na Torá, é conhecido também como Targum palestino. As cópias existentes, né, consistem em 450 fólios. Fólios quer dizer folhas de papiro. Então o Targum Neofite, ele contém 450 folhas de papiro, cobrindo todos os livros da Torá, com apenas alguns versos danificados apenas, mas a maior parte conservado. Esse Targum, ele utiliza duas vezes a palavra aramaica para Elohim, para se referir ao Deus verdadeiro. Isso se encontra, essa palavra, essa raiz da palavra Elohim, se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 18, versículo 11, e também está registrado em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 11. Isso indica que a utilização da forma plural para se referir ao Deus verdadeiro não se restringe somente ao hebraico. O dicionário hebraico padrão afirma que a palavra pode ser usada para se referir Deus, né, por Filho de Deus, a quem as Escrituras vão identificar como sendo o título de Cristo. Então, queridos, no Novo Testamento, essa expressão ela é utilizada no singular somente para se referir à pessoa de Cristo. Agora, apesar do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 38, na Nova Versão Internacional,
trazer ali escrito Filho de Deus como referência também para Adão, isso nos traz mais clareza ainda. A palavra grega para ali aquele texto, filho, não aparece no original grego. Isso foi um acréscimo do tradutor para facilitar, a leitura. Vários comentários bíblicos vão afirmar que o ser que aparece ali é um anjo, mas também uma manifestação de Cristo pré-encarnado, conhecida como teofania. É o que os estudiosos aplicam para o quarto homem da fornalha. E, queridos, o que estamos tratando aqui, a quais às vezes é identificada no Antigo Testamento como também em letras maiúsculas, o anjo do Senhor. Certo? Então, no versículo 28, o rei chama o anjo de Deus, que era certamente o anjo do Senhor, que também é mencionado aí como mensageiro da aliança ou filho de Deus, que na plenitude dos tempos foi feito carne e habitou entre nós. Um comentário bíblico de Moody, ele afirma assim: essa pessoa poderia muito bem ter sido o Filho de Deus pré-encarnado, mas nesse caso, Nabucodonosor não sabia quem ele era. Então veja, Dwight, ele foi um grande evangelista contemporâneo de Charles Spurgeon. Dwight, chegando a pregar no Tabernáculo Metropolitano de Londres em 1873, quando jovem, Dwight Moody foi quebrantado durante uma pregação de Spurgeon e ele disse: se Deus pode usar Spurgeon como está usando, ele pode usar a mim também. É uma frase muito famosa de Dwight Moody. Com os anos, desenvolveu-se métodos de evangelismo que até os dias de hoje são usados em grandes igrejas, e ele se tornou um eloquente pregador da palavra de Deus. Moody foi um grande formador de líderes através de escola para rapazes, moças, tendo uma grande parte aí beneficiada, pela palavra, pelos estudos dele. Hoje, o Instituto Bíblico Moody é resultado do patronato, do autor da Sociedade Evangelizadora de Chicago, que foi iniciada em 1886. Tudo isso são atributos, trabalho de Dwight Moody. Queridos, no comentário bíblico africano, página 1023, está escrito assim: e o quarto tinha a aparência de um dos filhos dos deuses. Nabucodonosor não podia reconhecer a pré-encarnação do Filho de Deus, por isso o descreveu como um anjo ou um ser divino. É o que está lá no versículo 38 do capítulo 3. Agora, já nos comentários da Bíblia de Estudo de Shedd, está escrito assim: a proteção divina foi publicamente revelada mediante a obra de alguém que era semelhante a um filho dos deuses, ou seja, o Redentor revelado antes dos dias da sua carne, que o salvou totalmente do fogo. Então, nós podemos ainda observar um outro comentário interessante, só para a gente fechar esse raciocínio aqui. Comentário bíblico de Henry, que diz: Deus que os preservou em meio ao fogo, os jovens caminhavam de um lado para outro em meio ao fogo, sustentados e animados pela presença do Filho de Deus. Aqueles que sofrem por causa do Senhor Jesus Cristo têm a sua presença até dentro de uma fornalha ardente ou no vale da sombra da morte. Esse é um comentário bíblico do autor Henry. Podemos ainda observar um outro comentário muito interessante, que é um comentário bíblico expositivo de Warren. Ele diz assim: o rei pensou que fosse um anjo parecido com o filho dos deuses.
mas a quarta pessoa na fornalha era Jesus Cristo. Então, Warren, ele afirma aqui que era uma cristofania, né? A aparição de Cristo no Antigo Testamento. Agora, queridos, veja o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2. Está escrito assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia em teu lugar. Ainda gostaria de ler, amados, uma nova explicativa de John Wesley a respeito de Nabucodonosor ter dito aquela frase. John Wesley, ele explica assim: foi sem dores, veja como Deus da natureza pode quando ele deseja controlar os poderes da natureza. O Filho de Deus, provavelmente o rei ouviu a encarnação. Aqueles que sofrem por Cristo têm sua presença graciosa com eles, seus sofrimentos, mesmo na fornalha de fogo ou na sombra da morte, Cristo está com eles. John Wesley foi um clérigo anglicano, teólogo, arminiano, cristão, britânico, líder precursor do movimento metodista ao lado de William Booth, um dos dois maiores avivacionistas na Grã-Bretanha, esse que fez esse comentário. Há um outro comentário também interessante que eu gostaria de trazer. É bom que esses comentários sejam citados para você estar aí buscando esse entendimento nesse texto, né, que é vasto e que nos vai trazer mais clareza à luz da palavra de Deus. Mas o comentarista Andrew Robert Fawcett, em seu comentário crítico e explicativo sobre a Bíblia inteira, ele escreve assim: como o Filho de Deus, ele é feito para prover verdades divinas. Foi também a exclamação, provavelmente, do centurião pagão que foi registrado em Mateus 27:54. E só para lembrar o que está em Mateus 27:54, foi palavras do centurião que disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Assim, a expressão que ele quis dizer, uma surgiu enviada pelos deuses, realmente foi o mensageiro da aliança, que aqui deu prelúdio à sua encarnação. A mesma frase do centurião é o que traz para a gente a lógica da pré-encarnação, né, de Cristo. Podemos ainda reler a exclamação do rei lá em Daniel, no capítulo 3, versículo 25, que é isso que estamos comentando. Aí, quando ele vê o quarto homem na fornalha, ele diz assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. Então, queridos, fica a pergunta: como um rei pagão saberia ali estar presente o Filho de Deus? É só, queridos, a gente entender que os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança na Babilônia, porventura já tinham falado, tinham representado a verdade diante do rei, na vida e no caráter, no tempo em que eles viviam ali. Né? Os hebreus sempre falavam, né, do plano de salvação de Deus, da parte de Deus, que ele haveria de enviar um rebento, e esse rebento ia apacentar o povo, ia tirar o povo, né, da escravidão, ia libertar, né, o Filho de Deus. O verbo haveria de se fazer carne e haveria de habitar entre eles. Com
Com certeza o rei já tinha escutado essas histórias, esses comentários, no meio da vastidão dos hebreus que ali estavam cativos na Babilônia. Quando eles eram perguntados pela razão de sua fé, com certeza eles tinham dado sem hesitação, respostas referentes à vinda do Messias. De forma clara e singela, tinha eles apresentado os princípios da justiça, ensinando assim o que lhes estava ao redor a respeito do Deus a quem eles adoravam e o Filho de Deus que haveria de vir. Com certeza eles tinham falado de um Cristo Redentor, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto homem no meio do fogo, aí o rei poderia ter na cabeça dele pensado ali, pronto, o Filho de Deus, o qual haveria de vir, o qual os hebreus tanto falam, está ali presente cuidando dos seus. Estamos agora falando aqui da eternidade do Cristo pré-encarnado, o que nos leva a falar sobre o significado da eternidade de Cristo. Precisamos entender isso, querido, a doutrina da eternidade de Cristo. Jesus sempre existiu, eternamente existiu, e nós precisamos compreender isso. A eternidade e a preexistência andam sempre unidas, apesar do heresiarca chamado Ário ter afirmado a preexistência de Cristo, porém ele negou a eternidade de Cristo. A este ponto de vista antibíblico e defendido atualmente, pelos testemunhas de Jeová, mas tudo bem, se tiver algum TJ me assistindo nesse momento, continue a ouvir, pois eu irei, através da Sagrada Escritura, mostrar a verdade dos fatos referente à doutrina da eternidade de Cristo, certo? Então, preste atenção no que nós vamos falar agora. Antes, nós precisamos saber quem foi Ário ou Areio que criou esta heresia. Ário foi um heresiarca, quer dizer, um defensor de seita herética do século IV. Ele foi fundador da doutrina arianista, tida até hoje como antibíblica. Ele era, antes de se afastar do trinitarismo, ele era diácono de Alexandria, ordenado pelo patriarca Pedro I, razão pela qual também é conhecido como Ário de Alexandria. Por isso que é interessante sabermos, dentro das Sagradas Escrituras, a importância da doutrina da eternidade de Cristo, que ela jamais pode ser negada. Queridos, se a eternidade do Verbo que se fez carne é negada, então se acredita em 3 perigos antibíblicos. Primeiro, não existe trindade. Então, segundo, Cristo não possui divindade absoluta. E terceiro, Cristo mentiu. Então, para derrubar mais essa heresia, essas inverdades, então vamos para as evidências da eternidade de Cristo. Evidências. Primeira, a essência de Cristo. Cristo é da mesma essência de Deus, conforme está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Vamos ler o que está escrito ali, Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tá aí, Cristo é a mesma essência de Deus. É uma evidência da eternidade de Cristo. Uma segunda evidência estão com os profetas. Todos os profetas anunciaram a eternidade de Cristo. Dentre eles podemos citar Isaías no capítulo 9, versículo 6, Malaquias capítulo 5, versículo 2, Abacuque capítulo 1, versículo 2. Entre estes nós vamos ler apenas um.
Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim a respeito da eternidade de Cristo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Um dos títulos para Cristo é o Pai da eternidade, né? Sem tantas explicações sobre isso, porque o texto é claro. Mas há uma terceira evidência da eternidade de Cristo, que é a própria declaração de Cristo. Cristo afirmou sua existência eterna no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 48, quando ele disse Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, é uma declaração taxativa da própria boca de Cristo. Há uma quarta evidência sobre a eternidade de Cristo, que é a declaração do evangelista João. O evangelista João claramente afirmou a eternidade do Verbo no capítulo 1 do seu livro, no primeiro versículo do capítulo 1. Observe o que João afirma nesse texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, queridos, o próprio Jesus diz em João 8,58 que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele é o Verbo encarnado que estava desde o início, e nada é impossível para ele. Aliada a essa visão, muitos teólogos também associam a profecia declarada em Isaías 43, versículo 2, sobre o Salvador, a este milagre na fornalha, quando Isaías diz: quando você andar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não os deixarão em brasas. Está lá, Isaías 43, 2. Sendo assim, queridos, depois de todas essas afirmações bíblicas que nós lemos aqui, podemos então crer que o que aconteceu ali naquela ocasião, na fornalha ardente, no tempo do rei Nabucodonosor II, contra os 3 jovens cristãos, ali de fato foi uma teofania. O Verbo estava ali, pré-encarnado, presente. O que é então uma teofania? Essa palavra vem do grego antigo theopaneia, que significa a aparência de uma divindade. É um encontro pessoal com a divindade, usa-se esse termo. É um encontro da manifestação de uma forma observável, notável, presencial, né, divina. Se refere à manifestação temporal e espacial de Deus de alguma forma tangível. Sendo direto, é uma manifestação visível do próprio Jesus no Antigo Testamento, ou a manifestação divina. A palavra teofania, ela tem origem na combinação de 2 palavras gregas: theos, que significa Deus, e phanein, que significa mostrar ou manifestar. Portanto, literalmente, teofania significa a manifestação de Deus. O Antigo Testamento registra casos de teofania em vários momentos. Todos eles acontecem em momentos decisivos da história da redenção, quando Deus resolveu deixar-se visto por alguém com o objetivo de comunicar sua vontade a tal pessoa. Então nós vamos entender por que o motivo da teofania, qual a causa principal dessas aparições, por que estes livramentos, para mostrar o quê? Qual a mensagem, né? As consequências desse ato tão importante de Deus. Bem, vamos ver isso por detalhes, ok? No próximo vídeo, nós iremos destacar algumas importantes características que distinguem os tipos básicos de teofania registradas na Sagrada Escritura. Vamos entender também, queridos, que algumas teofanias
ocorreram de forma simbólica. Isso significa que Deus algumas vezes se manifestou a alguém, não em forma humana, mas através de símbolos, e não deixou de ser uma teofania. Então, amados, peço a você, acione o sininho do canal e aguarde o próximo vídeo aqui, dando sequência a esse estudo. Aqui nós encerramos a segunda parte do estudo, Teofania, o quarto homem. Acione aí o sininho e breve, na próxima sexta-feira, você estará acompanhando aqui no canal a terceira parte desse estudo. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Até o nosso próximo vídeo então. Deus te abençoe.